Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 19. Enquanto você acha aí a sua Bíblia, eu quero desde já informar que nós iniciamos, dentro da série de 1 Coríntios, nós tivemos várias minisséries, não é? Nós vimos de 1 a 4, que era o mesmo assunto, por exemplo, do 8 ao 10, do 12 ao 14. E agora nós temos no capítulo 15 uma minissérie que eu vou intitular O Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos. Esse é o grande tema desta passagem do capítulo 15. E ela é riquíssima, porque ela é uma passagem escatológica. Nós vamos ver aqui uma autêntica escatologia bíblica. A escatologia é a parte da teologia que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Mas os últimos acontecimentos já começaram há mais de 2000 anos. Os últimos dias, essa expressão é uma expressão, é por isso escatologia é eschaton hemerá, os últimos dias, o eschatoi hemerá. A palavra escható significa último. Então a escatologia é o estudo das últimas coisas. Mas os últimos dias começaram a partir do momento em que Jesus ressuscitou. E é por isso que essa é uma passagem escatológica. Mas nesta noite eu quero falar sobre, na primeira exposição deste capítulo, eu quero falar sobre o fundamento histórico da nossa fé. E esse é o título desta mensagem em particular, o fundamento histórico da nossa fé, dentro da série O Deus que ressuscita os mortos. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé,
e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Meus irmãos, há doutrinas sobre as quais cristãos verdadeiros podem divergir, sem que o cristianismo deixe de ser cristianismo. Há questões importantes acerca das quais, ao longo da história, homens piedosos, comprometidos com a autoridade das Escrituras, chegaram a conclusões diferentes. A ressurreição corporal de Jesus Cristo, porém, não é uma delas. Isto porque essa doutrina não ocupa um lugar periférico na fé cristã. Ela pertence ao conteúdo essencial do Evangelho. Não podemos retirá-la e conservar intacto o restante da mensagem cristã. Não podemos transformar a ressurreição em um mero símbolo, em uma metáfora de fundo moral ou em uma experiência subjetiva, existencial dos primeiros apóstolos ou dos primeiros discípulos e ainda afirmar que estamos preservando o cristianismo apostólico. A fé cristã, meus irmãos, está vinculada a uma afirmação histórica, ou melhor, a um fato ou uma série de fatos históricos. Jesus Cristo morreu, Ele foi sepultado, mas Ele verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Mas este é um dos pontos em que uma das manifestações mais influentes da incredulidade moderna procurou alterar profundamente. E assim alterou a mensagem cristã. Eu estou falando do liberalismo teológico, do qual talvez você não tenha ouvido falar. Especialmente algumas das expressões desse movimento, das suas expressões mais características, propôs preservar os valores morais e religiosos do cristianismo, enquanto rejeitava e reinterpretava seus acontecimentos sobrenaturais. A ressurreição, segundo os modernistas liberais, poderia continuar sendo mencionada, desde que não fosse necessário afirmar que o corpo de Jesus literalmente estivera morto e fora colocado no sepulcro, este mesmo corpo que ele teria verdadeiramente tornado à vida. A ressurreição, na visão de muitos liberais, eu diria deles, da maioria deles, se não de todos, poderia representar a permanência da causa de Jesus, a experiência religiosa dos discípulos ou a vitória simbólica da esperança sobre o desespero. Ou seja, não é que Cristo ressuscitou, mas essa pregação apostólica era importante para transmitir essas mensagens. Mas o acontecimento histórico, para eles, poderia ser abandonado. Meus irmãos, essa tendência a negar fatos sobrenaturais da Bíblia, entre eles a ressurreição de Cristo, assumiu diferentes formas na teologia moderna. Já no século XIX, por exemplo, David Friedrich Strauss interpretava os relatos da ressurreição em categorias mitológicas. Ele via o fato da ressurreição de Cristo como uma mera expressão de fé da comunidade primitiva e não como relatos de um evento histórico. No século XX, um grande teólogo, pelo menos considerado, teólogo alemão, Rudolf Bultmann, propôs um programa de desmitologização da Escritura Sagrada. O que é isso? Vamos ler a Escritura Sagrada como um livro histórico e como somente fatos históricos podem gerar fatos históricos, nós vamos tirar tudo o que é sobrenatural. Tudo o que é relato sobrenatural nós vamos desconsiderar para chegar ao Jesus histórico. Desmitologização da Escritura. E com isso ele estava rejeitando a necessidade de uma ressurreição corporal, por exemplo, ocorrida no espaço e no tempo. Ele dizia que a ressurreição é uma parte do que ele chama de querigma apostólico. A palavra querigma é a palavra grega para proclamação e os teólogos a usavam assim.
o Cristo histórico é diferente do Cristo da proclamação apostólica. Esse Cristo é mais mítico. O Cristo do querigma é diferente do Cristo histórico. E ainda Paul Tillich, outro teólogo liberal, recusou entender a ressurreição como simples acontecimento físico ou biológico. Ele criou uma espécie de teologia do novo ser. Aliás, meus irmãos, eu tenho percebido que algumas editoras estão vendendo vários livros, entre eles livros, por exemplo, de teólogos conservadores, por exemplo, dos teólogos puritanos, mas no meio dessas coleções estão livros de teólogos liberais. Eles estão chegando em português no Brasil por editoras evangélicas. Eu vi vários livros do Paul Tillich. Cuidado. Você vê uma coleção, vê livros de autores que você conhece e não sabe que no meio deles você está comprando o livro de um teólogo liberal. O movimento chamado Jesus Seminar, e especialmente um dos seus cofundadores, John Dominic Crossan, também rejeitaram a ressurreição, a doutrina da ressurreição corporal de Cristo e o túmulo vazio como acontecimentos históricos. O Jesus Seminar foi um grupo de estudiosos formado nos Estados Unidos na década de 1980. E esse grupo era dedicado exatamente à reconstrução do chamado Jesus histórico, por meio de um método conhecido como método histórico crítico, frequentemente rejeitando como não históricos muitos relatos sobrenaturais dos evangelhos. Então, embora é muito interessante que o Jesus Seminar, até hoje, John Dominic Crossan ainda está vivo, tem mais ou menos uns 92, 93 anos. Até hoje eles estão procurando Jesus histórico e nunca acharam, na verdade, né? E interessante que eu ouvi isso de um professor liberal, que deu aula para mim numa determinada ocasião, e ele falou exatamente isso. Ele é de inclinação liberal, mas ele disse, até hoje estão procurando e não acham, porque se você tira o sobrenatural, não fica nada, na verdade. Mas o ponto é que, por caminhos diferentes, eles chegam a resultados semelhantes. Eles procuram conservar algum significado religioso da ressurreição, enquanto abandonam aquilo que os apóstolos afirmaram que verdadeiramente aconteceu na história. O problema, meus irmãos, é que o cristianismo apostólico não nos oferece essa alternativa. A fé cristã, ela não é apenas um conjunto de grandes ideias, de princípios morais elevados, ou de experiências religiosas transformadoras. A propósito, eu preciso fazer outro alerta. Vocês encontrarão em editoras evangélicas o livro de um homem que escreve, inclusive, sobre vida e ética cristã, coisas muito edificantes, chamado William Barclay. E você vai ser edificado vendo livros desse homem, inclusive devocionais. Porque William Barclay era um excelente estudioso do Novo Testamento. Porém, ele cria que o cristianismo é um grande sistema moral. Então, ele não cria necessariamente nos eventos históricos miraculosos ou por exemplo, divindade de Jesus. Mas ele está por aí, em alguma editora evangélica. Mas a questão aqui, irmãos, é que a fé cristã, ela não é um conjunto de grandes ideias, ela não é apenas um conjunto de princípios morais elevados ou de experiências religiosas transformadoras. A fé cristã genuína, ela repousa sobre atos redentores de Deus que Ele realizou na história. E entre esses acontecimentos está a ressurreição física de Jesus Cristo. E pasmem, há crentes, há gente no meio da igreja que não sabe, não acredita, porque não lhe ensinaram que Jesus ressuscitou fisicamente. Lá em Caracaraí, eu encontrei um irmão que é crente. Ele é fiel ao Senhor. E ele está em Cristo. E ele vinha de uma outra denominação. E ele estranhou quando eu falei da ressurreição física de Cristo. Ele hoje sabe, ele hoje crê, mas na época ele não cria. E não é porque ele teve acesso a nenhum teólogo liberal, foi porque ele não foi doutrinado mesmo, ninguém falou sobre isso para ele.
Então é importante, talvez você esteja aqui presente e não saiba, que a ressurreição corporal histórica de Jesus, ela é crida pela igreja como um fato. Por essa razão, esta também é uma daquelas doutrinas, meus irmãos, que ajudam a estabelecer a fronteira entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Veja, uma igreja que em sua doutrina oficial nega que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, não é apenas uma igreja que incorreu em algum erro doutrinário, é uma igreja falsa. Porque ela abandonou uma verdade constitutiva do próprio evangelho apostólico. É por isso, meus irmãos, que de 4 em 4 anos, quando se reúne em seu Supremo Concílio, a igreja presbiteriana se pronuncia porque ela é consultada pelos membros das igrejas presbiterianas sobre alguma igreja que é considerada igreja, mas que tem doutrinas estranhas. E é por isso que ela precisa declarar que não são igrejas, mas são seitas. Porque geralmente são igrejas que atacam pontos centrais do evangelho. E a ressurreição histórica de Cristo é uma delas. Isso está de acordo com aquilo que confessamos acerca da igreja visível. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, no parágrafo 4, ela reconhece que as igrejas particulares podem ser mais ou menos puras, conforme nelas a doutrina do evangelho é ensinada e abraçada, as ordenanças são administradas e o culto público é realizado com maior ou menor pureza. Há essa denominação. Existem igrejas que a gente considera igrejas, porém menos puras, porque elas têm algumas expressões problemáticas do evangelho, mas elas não atacam o centro do evangelho. Por isso a nossa confissão de fé também acrescenta no parágrafo seguinte, parágrafo 5 desse capítulo 25, o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Isso significa, queridos, que não devemos tratar toda divergência doutrinária como se possuísse o mesmo peso. Não tem. Existem erros que ferem a saúde de uma igreja sem destruírem sua identidade cristã. Mas há outros erros que atingem o próprio evangelho. A negação oficial da ressurreição histórica e corporal de Cristo é um desses erros. Não é sem razão, meus irmãos, que desde os primeiros séculos, quando a igreja procurou resumir publicamente aquilo em que cria, a ressurreição ocupou lugar indispensável em sua confissão. O credo apostólico, por exemplo, declara, entre outras coisas, acerca de Cristo: creio que esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ressurgiu dos mortos. E depois, no mesmo credo, se confessa a esperança na ressurreição do corpo e na vida eterna. O credo niceno-constantinopolitano afirma que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e termina confessando: creio também na ressurreição do corpo e na vida eterna. A mesma verdade atravessa as confissões da Reforma. A Confissão de Fé de Westminster, ao tratar da obra de Cristo, em seu capítulo 8, parágrafo 4, afirma que ele foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. E de lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. E quando trata do estado dos homens depois da morte e da ressurreição dos mortos, já no capítulo 32, parágrafo 2, a confissão diz: todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Portanto, meus irmãos, a igreja historicamente tem confessado essas verdades, porque elas pertencem ao coração da esperança cristã. A cruz e a ressurreição não podem ser separadas. Na cruz, Cristo ofereceu-se como sacrifício vicário pelos nossos pecados. Na ressurreição, o Pai vindicou o Filho e manifestou a vitória e a eficácia de sua obra redentora. Por isso, a ressurreição histórica de Jesus Cristo é uma daquelas verdades sobre as quais toda a estrutura da fé cristã permanece de pé ou cai.
E é isso que torna 1 Coríntios 15 tão importante. Neste capítulo, o apóstolo não nos permite falar da ressurreição como um detalhe da fé cristã. Ele nos obriga a perguntar o que restaria do cristianismo se retirássemos dele o túmulo vazio. O que aconteceria com a pregação apostólica? O que aconteceria com a nossa fé? O que aconteceria com o perdão dos nossos pecados? O que aconteceria com aqueles que morreram confiando em Cristo? O que aconteceria com a nossa esperança diante da morte? A resposta de Paulo é inequívoca. Tudo depende de um acontecimento que ocorreu na história. E é sobre esse acontecimento que trata essa primeira mensagem da nossa série, que tem esse título, Fundamento Histórico da Nossa Fé. Para nós entendermos o contexto, meus irmãos, o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele surge de um problema doutrinário específico existente na igreja de Corinto. E Paulo identifica o problema no verso 12. Observe o que ele diz. Na parte B. Como, pois, dizem alguns dentre vós, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Esse era o que alguns diziam. Não tem ressurreição física. Não há ressurreição de mortos. A propósito, eu preciso, a bem da fidelidade, fazer justiça àquele irmão. Não, é isso mesmo. Ele negava a ressurreição de Cristo. Agora eu lembrei de uma coisa que ele falou. Aí eu mostrei o texto de Lucas para ele. Veja, esse era o problema. Alguns diziam que não há ressurreição de mortos. Então, veja, o problema não era uma negação explícita, preste atenção nisso aqui. Não era uma negação explícita da ressurreição de Cristo. Eles não negavam que Cristo havia ressuscitado. Eles haviam recebido esse evangelho e crido nele, como Paulo afirma nos versículos anteriores. A incoerência deles estava em confessar que Cristo ressuscitou e, ao mesmo tempo, negar que os mortos ressuscitarão fisicamente. Esse é um fenômeno, meus irmãos, muito comum entre muitos cristãos. Afirmarem uma doutrina específica, mas negarem outras, por não perceberem as consequências lógicas e as implicações práticas dessa doutrina. São muitos os cristãos que creem em determinadas doutrinas, eles afirmam uma subscrição confessional, mas eles às vezes afirmam e creem em outras coisas que eles não percebem, que contradizem a doutrina específica que eles afirmam. E é isso que os coríntios estavam fazendo. No caso deles, a dificuldade pode ser compreendida à luz do ambiente cultural em que eles viviam. Veja como a igreja pode ser influenciada pela cultura, e a nossa não é diferente. Porque, embora o pensamento grego não fosse uniforme, importantes correntes da sua tradição filosófica concebiam o homem de maneira dualista. Alma e corpo, duas coisas distintas convivendo, mas eles atribuíam à alma uma condição superior à do corpo. A sobrevivência da alma depois da morte podia ser admitida pela maioria dos gregos. O que soava estranho era a esperança de uma ressurreição corporal, porque para muitos a matéria era essencialmente má e era descartável. Principalmente por causa da tradição platônica. Para a fé bíblica, porém, a redenção não culmina na libertação definitiva da alma do corpo, mas na ressurreição do homem completo. Deus, meus irmãos, não vai abandonar a corrupção, aquilo que Ele mesmo criou. Os coríntios, portanto, haviam recebido a proclamação de que Cristo ressuscitou, mas alguns deles não perceberam que a negação da ressurreição dos mortos atingia inevitavelmente a própria ressurreição de Cristo. É essa incoerência que Paulo expõe ao longo do capítulo. E ele começa nos versículos 1 a 11, aqui dando uma visão panorâmica do capítulo. Nos versículos 1 a 11, ele recorda o evangelho que eles haviam anunciado, estabelecendo a certeza histórica da ressurreição de Cristo, atestada pelas Escrituras e confirmada por numerosas testemunhas. Dos versículos 12 a 19, ele leva a posição dos coríntios às suas últimas consequências, num raciocínio considerado tecnicamente chamado de redutio ad absurdum. Ele reduz ao absurdo a doutrina dos coríntios de que os mortos não ressuscitam, mostrando que se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, a pregação apostólica, a fé, a salvação e a esperança cristã são vãs.
No versículo 20, porém, o argumento sofre uma grande virada, quando ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou, e a partir daí Paulo mostra, dos versículos 20 a 34, que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição daqueles que lhe pertencem, e culminará na derrota da morte. Dos versos 35 a 49, ele vai responder a uma pergunta muito específica dos coríntios, ou talvez levantar uma objeção imaginária. Se os mortos ressuscitam, em que corpo eles vêm? Porque o corpo deles apodreceu. E ele vai demonstrar que Deus ressuscitará o corpo transformado em incorrupção, glória e poder. E finalmente, dos versículos 50 a 57, ele nos conduz à consumação, quando a morte será tragada pela vitória, para então concluir no verso 58 com uma poderosa exortação à firmeza e ao trabalho perseverante no Senhor. Por isso nós não temos como ver o capítulo todo numa mensagem. E nesta parte do capítulo, Paulo nos conduz ao acontecimento do qual todo o restante depende. Preste bem atenção. Antes de nos mostrar que nós ressuscitaremos e como ressuscitaremos, Paulo estabelece a certeza da importância do fato de que Cristo ressuscitou. E a verdade que orientará a nossa exposição é esta. Esta é a proposição que resume a nossa mensagem. Deus ressuscitou Cristo, e esse acontecimento sustenta todo o Evangelho. Deus ressuscitou Cristo, e esse acontecimento sustenta todo o Evangelho. Tendo essa estrutura em mente, eu quero propor nessa mensagem 2 aspectos dessa doutrina. Primeiro, nós falaremos, com a graça de Deus, sobre a certeza histórica da ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, nós falaremos sobre as implicações da negação da ressurreição de Cristo. Irmãos, se a ressurreição de Cristo constitui o fundamento histórico da nossa fé, a primeira questão que nós devemos considerar é esta: sobre que bases podemos afirmar que Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos? Esse é um fato antinatural. É a essa questão que Paulo responde nos primeiros versículos do capítulo. Ele afirma em primeiro lugar, que é o nosso primeiro ponto, a certeza histórica da ressurreição de Cristo, dos versos 1 a 11. A certeza histórica da ressurreição de Cristo. Leiam comigo, observem comigo. Paulo começa dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Observe, o apóstolo começa a tratar da deficiência da fé na ressurreição dos mortos, trazendo os coríntios de volta ao evangelho que já lhes haviam anunciado, que eles haviam recebido e no qual permaneciam. Observe a sequência lógica. Paulo lhes anunciou o evangelho. Eles não apenas ouviram o evangelho, eles receberam, eles acolheram, eles creram nesse evangelho. Não só isso, eles continuavam crendo nesse evangelho, eles permaneciam nele. Mas a verdade mais importante aqui é esta: é por esse evangelho que eles eram salvos. Ou seja, você que está me ouvindo, que não tem certeza da salvação, nem tudo aquilo que se anuncia como evangelho verdadeiramente salva. Há falsos evangelhos. Se você não crê no evangelho bíblico, você não pode ser salvo. A salvação é pela fé em Cristo, mas esse Cristo é o Cristo do evangelho anunciado nas Escrituras. Paulo diz isto claramente. Portanto, a ressurreição de Cristo pertencia à mensagem mediante a qual aqueles homens haviam chegado à fé. Por isso, observe que Paulo acrescenta uma frase condicional: por ele também vocês são salvos, se, e posso acrescentar, somente se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vocês são salvos por esse evangelho se vocês crerem do jeito que eu preguei. É isso que Paulo está a dizer. Vocês têm que reter essa palavra. E reter significa conservar firme aquilo que foi recebido. Paulo não está aqui a ensinar, meus irmãos, que somos salvos pelo mérito da nossa perseverança. O que ele está a dizer é que a fé salvadora persevera na verdade do genuíno evangelho.
A profissão de fé que abandona o conteúdo essencial da mensagem apostólica demonstra-se vazia. Então, a partir do verso 3, Paulo vai resumir esse evangelho no qual devemos crer. Ele relembra aquilo que havia recebido e transmitido aos coríntios. Acompanhe comigo o verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe, antes de tudo entreguei o que também recebi. Essa expressão entreguei e recebi pertence à linguagem da transmissão de uma tradição recebida e que precisava ser preservada. Paulo já havia utilizado essa expressão, essa fraseologia em 1 Coríntios 11, 23. Você lembra? Ele diz, porque eu vos entreguei, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que é o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ou seja, ele, ao relembrar a instituição do sacramento da ceia do Senhor, ele está dizendo, eu estou passando a tradição do jeito que me foi passada, sem modificar. Então Paulo usa a mesma expressão para ressaltar que ele não inventou o evangelho. Ele não acrescentou nada a ele. Que aquilo que ele anunciou em Corinto era a mesma mensagem que ele próprio havia recebido de Cristo e que constituía a proclamação comum da igreja apostólica. E ele diz que transmitiu isso antes de tudo, ressaltando a importância da doutrina como fundamento da fé. Então, no coração da mensagem cristã, estão, meus irmãos, acontecimentos realizados por Deus na história. Cristo morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele apareceu a algumas pessoas. A própria construção da declaração possui uma correspondência significativa. Porque, veja, o que confirma a realidade da morte? O sepultamento. Mas do mesmo modo como o sepultamento confirma a realidade de sua morte, as aparições confirmam a realidade da sua ressurreição. Cristo verdadeiramente morreu e foi sepultado, e da mesma maneira sua ressurreição não foi uma experiência subjetiva, produzida na consciência dos discípulos. O mesmo Jesus que havia sido morto e sepultado, verdadeiramente ressuscitou, e ele foi visto. E Paulo apresenta duas grandes bases para essa certeza histórica. Nós estamos falando no primeiro ponto da certeza histórica da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver neste ponto, primeiro, que essa certeza é testemunhada pelas Escrituras. E segunda, ela é confirmada por testemunhas oculares. Então, a certeza histórica da ressurreição de Cristo é testemunhada pelas Escrituras. Veja o verso 3 e o verso 4 de novo. Perceba que duas vezes encontramos a expressão segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Com isso, Paulo quer dizer que a morte e a ressurreição de Jesus, elas fazem parte daquilo que Deus havia prometido nas profecias, lá no Velho Testamento, e que realizou no tempo determinado. Observe que quando Paulo afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele já fornece a interpretação divina da cruz, ele mostra qual o propósito da morte. Ou seja, Jesus foi mais do que uma simples vítima de uma execução romana, ou mais do que um mártir de uma causa nobre. A sua morte possuía caráter redentor e vicário, isto é, substitutivo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu em favor de pecadores, ele sofreu o castigo que lhes era devido. E, meus irmãos, todo o Antigo Testamento preparou o caminho para essa obra, mediante o sistema sacrificial e a promessa do servo do Senhor que levaria sobre si as iniquidades do seu povo. Nós conhecemos Isaías 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Paulo acrescenta também que a ressurreição de Cristo, e não apenas a morte, aconteceu segundo as Escrituras. Antes de prosseguir, você está prestando atenção? O Cristo em quem devemos crer não deve ser outro, senão aquele que está registrado nas Escrituras. Não tem como separar uma coisa da outra.
Teólogos liberais falam que Cristo é mais importante que as Escrituras e por isso eu posso ter um relacionamento com Ele independente das Escrituras. Uma coisa não decorre da outra. É verdadeiro que Cristo é a palavra encarnada, é mais importante que a palavra escrita, mas a palavra encarnada nunca contradiz a palavra escrita. A palavra escrita é o padrão objetivo pelo qual nós conhecemos a palavra encarnada. É impossível um homem conhecer a Deus e conhecer a Cristo sem as Escrituras. É por isso que precisamos pregar a Cristo. Mas observe, a ressurreição aconteceu segundo as Escrituras. Paulo não identifica explicitamente uma passagem do Antigo Testamento aqui, mas podemos mencionar pelo menos duas passagens que talvez estivessem em sua mente. A primeira delas é o Salmo 2, versículo 7, onde o Senhor diz ao seu ungido, contra o qual se levantam as nações: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A segunda passagem é o Salmo 16, no verso 10, onde Davi diz: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E eu deduzo isso, meus irmãos, do fato de que essas duas passagens, elas foram citadas pelo apóstolo Paulo aos judeus de Antioquia da Pisídia, como testemunhos proféticos da ressurreição de Cristo, conforme está escrito em Atos 13, se você quiser abrir, do verso 32 ao 39. E eu vou ler. Atos 13, de 32 a 39. Ele diz aos judeus de Antioquia da Pisídia: Nós vos anunciamos o Evangelho. Olha só, eu estou anunciando o Evangelho da promessa feita aos nossos pais. Uma alusão ao Velho Testamento. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão que o Senhor fala ao seu ungido, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, Paulo está dizendo, é uma alusão profética à ressurreição. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, continua o apóstolo, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, aqui ele cita o Salmo 16, verso 10, Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ora, ele vai argumentar que Davi não está falando de si mesmo. Por quê? Veja o raciocínio de Paulo. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Seu corpo apodreceu. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, que é Cristo, não viu corrupção. Portanto, o Salmo está falando de Cristo. Tomai, pois, irmãos, conclui ele, conhecimento de que se vos anuncia remissão ou perdão de pecados por intermédio deste, de Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Percebe a fidelidade com que ele prega o Evangelho? Então, tal como naquela ocasião, a pregação de Paulo aqui no nosso texto aponta para o testemunho das Escrituras acerca do propósito redentor de Deus, que não terminaria com o Messias entregue à morte. Antes, aquele que morreu pelos pecados haveria de vencer a morte. E é significativo também o tempo verbal empregado por Paulo. Ele diz que Cristo morreu e foi sepultado, empregando formas verbais que apontam para acontecimentos pontuais realizados no passado. Quando ele disse morreu, e quando ele diz foi sepultado, ele usa um tempo verbal no grego que indica um fato pontual. Mas quando ele chega à ressurreição, ele emprega uma forma verbal no grego que significa o seguinte: Cristo foi ressuscitado e permanece ressuscitado. A ressurreição aconteceu na história, mas o seu resultado permanece. Aquele que saiu do sepulcro não voltou novamente ao domínio da morte, ele vive. As Escrituras, portanto, revelam que a cruz e a ressurreição, meus irmãos, elas pertencem a um único propósito redentor de Deus. A história da redenção caminhava para Cristo. E aquilo que Deus havia prometido nas Escrituras realizou-se na morte e na ressurreição do seu Filho. Mas Paulo não apela somente para o testemunho das Escrituras, porque a ressurreição aconteceu publicamente na história. Ela também foi confirmada por aqueles que viram o Cristo ressuscitado. Ou seja, a certeza histórica, ainda estamos no primeiro ponto, agora no segundo subponto.
A certeza histórica da ressurreição de Cristo, além de testemunhada pelas Escrituras, foi, em segundo lugar, confirmada por testemunhas oculares. Versos 5 a 11. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas dizem assim: olha, não existem evidências científicas da ressurreição de Jesus. Depende do que você quer falar por evidência científica. Porque esta questão ela já começa com uma premissa errada. Fatos históricos não podem ser evidenciados empiricamente. O que é empiricamente? Você quer provar um fato, você cria uma hipótese, você provoca uma situação para reproduzir aquilo. Por exemplo, você quer provar que é possível clonar seres humanos, então, no laboratório, se realizam alguns procedimentos e eles são observados cuidadosamente, sistematizados, e você realiza uma pesquisa onde você pode observar algo. Mas fato histórico não pode ser observado assim. Como é que você prova fato histórico? Com provas históricas. E quais são as evidências históricas de que um fato ocorreu? Não tem como você colocar no laboratório, entende? Você pode até juntar algumas evidências, por exemplo, arqueológicas. Mas a arqueologia só tem confirmado fatos históricos da Bíblia. Coisas que antes não se acreditavam porque não descobriram nada e de repente descobriram uma cidade enorme e viram inscrições e etc. Mas fatos históricos também, eles são evidenciados principalmente por testemunhas oculares. Como é que se prova que um crime aconteceu? Existem as provas materiais, mas principalmente por testemunhas oculares. E não tem como você pegar um fato antigo se não for por testemunhas oculares. E é isto aqui que Paulo vai mostrar. Veja, a partir do verso 5, Paulo começa a enumerar aqueles aos quais Cristo apareceu. Ele diz: Cristo ressuscitou e apareceu a Cefas. Esse é o nome aramaico de Pedro. A mesma palavra Kefa, que significa pedra, assim como Petros significa fragmento de pedra. Então ele apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois foi visto por, veja, mais de 500 irmãos de uma só vez. E que isto aponta a veracidade da ressurreição de Cristo, prova o que Paulo fala depois, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então, note comigo, a repetição do verbo apareceu, foi visto, dá ritmo a uma relação de testemunhas. Paulo está falando de pessoas que afirmavam ter encontrado aquele que havia morrido e agora estava vivo. Cefas o viu, os 12 o viram. Tiago, possivelmente aqui Tiago não é um dos 12, porque não é aquele Tiago dos 12, mas é o Tiago, irmão de Jesus, o viu. Todos os apóstolos o viram. Mais do que isso, mais de 500 irmãos o viram de uma só vez. E veja, Paulo, a menção desses 500 irmãos é particularmente significativa, porque Paulo acrescenta, dos quais a maioria sobrevive até agora. Irmãos, isso é evidência. Sabe por quê? Paulo não diria isso se não pudesse ser verificado. Ele está dizendo: vocês, coríntios, tem alguns que viram Jesus e vocês podem conferir com eles. Entre esses mais de 500, alguns já dormem, alguns morreram, mas tem gente viva que viu isto. Como é que a gente sabe que o Holocausto existe? Claro, existem filmes, existem vídeos, mas existem testemunhas. Hoje ainda existem algumas vivas que falam como era. E Paulo está apresentando aqui uma multidão de testemunhas. Então, quando essa epístola foi escrita, grande parte dessas testemunhas ainda estava viva. Raciocine comigo, você acha que o apóstolo Paulo faria isso se não houvesse mesmo? Ou você acha que, vamos combinar aqui que eu vou escrever uma carta para vocês, porque no século 21 alguns bestas vão ler, e aí para... Não! Esse é um documento histórico, 1 Coríntios é um documento histórico. E Paulo está a dizer
olha, há pessoas vivas que podem atestar. Mas alguém poderia dizer, bom, mas eles mentiram. Ok, eles morreram torturados. Você morreria torturado por uma mentira? Este é o ponto. Quando você levanta isto, fica claro esse fato histórico. Então, a proclamação da ressurreição surgiu, portanto, numa geração em que aqueles que afirmavam ter visto o Cristo ressuscitado ainda podiam ser conhecidos e ouvidos. Mas por último, Paulo apresenta a si mesmo. Ele diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo, mas você está mentindo. A questão é, nós temos a história de Paulo perseguindo os cristãos. Ele sai para Damasco para perseguir os cristãos, ok? Quando ele chega em Damasco, em vez de perseguir, ele começa a pregar o Cristo que ele perseguia. O que explica essa mudança? Irmãos, qualquer historiador honesto que analisar os documentos antigos, se ele for honesto e ele não quiser crer no sobrenatural, no mínimo ele tem que cair no que a gente chama de agnosticismo. Ele tem que dizer, não há explicação. Não há explicação. Mas a explicação de Paulo, 2 vezes em Atos, é: eu vi Jesus ressuscitado. E isso mudou a minha vida. Isso me mudou de perseguidor para perseguido. E a aparição de Cristo a Paulo possuía uma peculiaridade que ele não havia acompanhado Jesus durante o ministério terreno. Ele havia perseguido a igreja, por isso ele chama-se assim de menor dos apóstolos, aqui no verso 9. E declara não ser digno de receber esse nome, mas o encontro com Cristo ressuscitado transformou o perseguidor em perseguido, em apóstolo. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, porque Paulo trabalha abundantemente, mas imediatamente ele retira de si qualquer motivo de vanglória, dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, até mesmo a existência apostólica de Paulo era um testemunho do poder do Cristo ressuscitado. Aquele que perseguia a igreja agora dedicava sua vida à proclamação daquele que anteriormente rejeitara. Por isso Paulo encerra essa primeira parte dizendo, portanto, olha como ele encerra no verso 11, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Não havia um evangelho de Paulo e outro dos demais apóstolos. A proclamação era comum, assim pregamos. E essa mesma proclamação havia sido recebida pelos coríntios, assim crestes. A certeza da ressurreição de Cristo repousava, portanto, meus irmãos, primeiro, sobre aquilo que Deus havia anunciado nas Escrituras. E segundo, sobre aquilo que ele realizara diante de numerosas testemunhas na história. E onde estão essas testemunhas, pastor? Não estão mais vivas. Onde estão todas as testemunhas de fatos muito antigos? Em escritos. Como é que você sabe que Platão existiu, que Sócrates existiu? Você sabia que as palavras de Sócrates são palavras tiradas de escritos de Platão? E nós sabemos o que Sócrates escreveu por causa do que Platão, seu discípulo, escreveu. E sabia que o manuscrito mais antigo de Platão data de 1500 anos depois dele, portanto, há muito tempo para ter corrompido a história dele. Você sabe qual é o segundo livro mais atestado por testemunhas, por documentos escritos? Se eu não estou desatualizado, provavelmente é o livro das Guerras Púnicas de César. São 50 cópias. Você sabe qual é o primeiro mais atestado? Novo Testamento. Quase 6.000 cópias. Sabe de quanto tempo data a cópia mais antiga? 120 a.C. Um fragmento do Evangelho de João, Papiro Highlands. 120. João viveu até 95. 30 aninhos. Não tem livro mais bem documentado da antiguidade do que a Escritura. E é o que Paulo vai colocar aqui. Ele diz, assim pregamos e assim crestes.
E justamente, meus irmãos, porque os coríntios haviam recebido essa mensagem, Paulo agora poderá confrontá-los com a incoerência de negar a ressurreição dos mortos. Eles precisavam compreender que aquilo que estavam colocando em risco não era uma doutrina periférica acerca do futuro, mas o próprio fundamento da fé que tinham recebido. Então, depois de estabelecer a certeza histórica da ressurreição de Cristo, agora Paulo nos mostra por que esse fato é indispensável. Não basta afirmar que a ressurreição aconteceu, nós precisamos compreender que se ela não tivesse acontecido, todo o edifício da fé cristã desmoronaria. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, nosso segundo grande ponto, as implicações da negação da ressurreição de Cristo. Versos 12 a 19. Paulo adota aqui um recurso muito comum em lógica, né? Ele tinha muito, embora judeu, muito da cultura grega, ele usa o que a gente chama de silogismo, né? Você traz uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Se isto é assim, se X é assim, Y vai ser assado. É o que ele vai colocar. Veja, ele diz, nesse silogismo ele identifica a contradição existente entre aquilo que os coríntios haviam recebido e aquilo que alguns deles agora afirmavam. Veja, ele diz, verso 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Observe que Paulo não diz que aqueles homens negavam diretamente a ressurreição de Cristo. Ao contrário, ele acabara de afirmar, assim pregamos e assim crestes. O problema é que alguns confessavam essa ressurreição de Cristo, enquanto negavam que os mortos ressuscitam, sem perceber que essas duas posições eram incompatíveis. Por isso, Paulo leva a afirmação deles às suas consequências lógicas. Aí vem um silogismo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se essa premissa é absoluta, então ninguém ressuscitou. Porque se eu digo não há ressurreição de mortos, ninguém ressuscitou até agora. Então, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. O raciocínio é inevitável, você percebe? Se os mortos não ressuscitam, Cristo que verdadeiramente morreu também não ressuscitou. Não se pode, portanto, conservar a ressurreição de Cristo se você nega a possibilidade de ressurreição dos mortos, porque seria uma premissa maior. E então Paulo nos convida, por alguns versículos, a contemplar uma hipótese terrível. Terrível, irmãos. O que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? Se o que nós cremos não é um fato histórico, quais são as implicações disso? E a resposta de Paulo se desenvolve em duas grandes consequências ou implicações. Primeira, 2.1. Sem a ressurreição histórica de Cristo, nossa fé é falsa, é vazia. Versos 12 a 15, veja, ele diz, veja o silogismo. Se não há ressurreição de mortos, premissa maior, que é um princípio geral, Cristo não ressuscitou, premissa menor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A palavra traduzida por vã refere-se basicamente àquilo que é vazio, é destituído de conteúdo. E o versículo seguinte nos ajuda a compreender a natureza desse vazio. Veja, ele diz, se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Portanto, o que Paulo está a dizer é que se Cristo permanece morto, a pregação apostólica é mentirosa e vocês estão ouvindo uma grande mentira. Os apóstolos percorreram cidades e províncias proclamando que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. Pedro pregou isso, João pregou isso, Paulo pregou isso, os demais apóstolos pregaram isso. E se Cristo não ressuscitou, todos eles anunciaram como atos de Deus aquilo que Deus jamais realizou. Paulo chega a empregar uma expressão chocante, falsas testemunhas de Deus. Nesse caso, os apóstolos não estariam apenas enganados em algum detalhe da sua teologia. O testemunho fundamental, meus irmãos, que eles deram acerca da ação de Deus na história seria falso. E ao atribuir a Deus algo que ele não fez, isso constitui-se um testemunho contra Deus. E se a pregação é falsa, a fé que repousa sobre essa pregação também é vazia. Isso nos mostra algo essencial, meus irmãos, acerca da natureza da fé cristã.
A nossa fé não cria a realidade na qual nós cremos. Não é a intensidade da nossa convicção que torna verdadeiro o objeto da fé. Alguns chegam a dizer isso, que a fé é que dá realidade às coisas. Mas nós podemos crer sinceramente em algo falso e nós continuaremos crendo numa falsidade. A genuína fé salvadora possui valor porque repousa sobre aquilo que Deus verdadeiramente fez na história. Por isso a ressurreição não pode ser reduzida a uma metáfora religiosa. Não bastaria dizer, Cristo ressuscitou no coração dos discípulos. Não tem isso quando alguém morre, olha, ele morreu, mas está vivo em nossos corações. É tão bonitinho, né? Sabe quando uma pessoa diz isso? É porque ela não entende, não crê na ressurreição dos mortos, nem em que aquele que morre em Cristo está junto com Cristo. Alguns estudiosos dizem isso. A ressurreição significa que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, que a sua mensagem continuou viva, ou que sua causa sobreviveu à crucificação. Não. Paulo vincula a verdade da fé cristã a uma formação verificável acerca daquilo que aconteceu com Jesus Cristo depois da sua morte. Se Cristo, meus irmãos, não saiu verdadeiramente do sepulcro, o problema não é que perdemos uma bela doutrina do cristianismo. O problema é que o cristianismo não é verdadeiro. É por isso que não podemos aceitar a tentativa de conservar uma fé cristã separada da ressurreição histórica de Cristo. Paulo não nos oferece essa possibilidade. A Escritura não nos oferece essa possibilidade. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, a pregação cristã é vazia e a fé é vazia. E há muitas pessoas que se dizem cristãos e que creem na ressurreição de Cristo apenas como uma figura de linguagem, como uma simbologia, como uma filosofia. Mas a fé cristã é vazia porque ela está destituída da verdade que afirma proclamar. Mas Paulo vai além. A ausência da ressurreição não tornaria nossa fé apenas falsa. Ela também a tornaria completamente incapaz de produzir aquilo que o Evangelho promete. Eis a segunda implicação. Sem a ressurreição de Cristo, nossa fé é inútil. Ela não só é vazia de conteúdo, ela é vazia de resultados. Versos 16 a 19. Paulo retoma o argumento silogístico, observe. Porque se os mortos não ressuscitam, verso 16, Cristo também não ressuscitou. Então repete a conclusão, mas agora empregando uma palavra diferente. No português parece que ele está se repetindo, né? Mas no grego ele usa outra palavra. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Embora ocorra a mesma palavra anterior em nossa tradução, a palavra no original grego para vã é outra. Aqui a palavra vã traduz um termo que descreve aquilo que é vazio de resultado, aquilo que é inútil, infrutífero, incapaz de alcançar seu propósito. Então veja, no verso 14, a questão era a verdade da fé. No verso 17, a questão é a eficácia da fé. Se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, não apenas a nossa fé repousa sobre uma falsidade, ela também é incapaz de nos proporcionar aquilo que esperamos dela. E qual é a primeira evidência dessa inutilidade? Ele diz, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 17. Preste atenção, igreja. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para o mundo. Nós estamos em nossos pecados ainda. É o que Paulo está a dizer. Paulo havia declarado no verso 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo é vicária e expiatória. Ele se ofereceu em lugar dos pecadores. A ressurreição de Cristo não acrescenta mérito a uma expiação insuficiente, como se a cruz tivesse deixado incompleta a satisfação pela culpa do seu povo. Mas a ressurreição comprova que Cristo era inocente. Porque o salário do pecado é a morte não poderia segurá-lo, porque ele não tinha pecado. Olha a sacada, olha que Deus sabe. Mas não só isso. Porque veja, a ressurreição, morte e ressurreição pertencem inseparavelmente à única obra
obra redentora do mediador. Porque a ressurreição é a vindicação divina, não só da inocência de Cristo, porque o salário do pecado é a morte. A ressurreição é a vindicação de Jesus como Filho de Deus e a manifestação de que sua obra foi vitoriosa. Um Cristo que tivesse morrido e permanecido sob o domínio da morte não poderia ser proclamado como Salvador vitorioso. Seria provado que ele também era um pecador. Se a morte ainda o retivesse, meus irmãos, como poderíamos anunciar que ele venceu aquilo que o pecado produziu? Então, se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, vocês ainda permanecem nos pecados de vocês, e vocês vão para o inferno, porque o inferno continua. Mas a consequência não termina conosco. Paulo volta os seus olhos para aqueles que já morreram. Ele diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. A expressão dormiram aqui é carregada de esperança, porque para o cristão a morte é comparada ao sono, não porque seja real, não porque a sua alma fique inconsciente, mas porque não possui a palavra final. Aquele que dorme há de despertar. Mas retire a ressurreição de Cristo e essa esperança desaparece. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, de fato, aqueles irmãos que morreram confiando nele, não estão simplesmente esperando uma ressurreição que nunca virá. Paulo diz, eles pereceram, e eles vão para o inferno. Se Cristo não ressuscitou, a nossa irmã Median pereceu. Eu vou chocar vocês aqui para vocês entenderem como é importante a ressurreição histórica de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, o irmão Cidenilzo pereceu. Se Cristo não ressuscitou, o irmão Osvaldo pereceu. Não há esperança para ele, senão o inferno. Se Cristo não ressuscitou, todos eles pereceram. Sem a ressurreição de Cristo não há vitória sobre o pecado. Consequentemente, não há vitória sobre a morte, que é o salário do pecado. É então que Paulo chega à consequência final. Se a nossa esperança em Cristo, diz ele no verso 19, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mastigue comigo essa expressão. Se a nossa esperança em quem? Em Cristo. Tem muita gente que crê em Cristo. Talvez você aqui nesta noite creia em Jesus, mas a sua esperança em Jesus está só nas coisas dessa vida. Eu creio que Jesus pode salvar meu casamento. Eu creio que Jesus pode curar minha doença. Eu creio que Jesus pode dar prosperidade. Eu creio em Jesus, pastor, que Ele me ajuda todos os dias. Ele me dá saúde, força para viver. Ele me ajuda a criar seus filhos. Isto é esperança só para essa vida. Se a sua esperança, mesmo em Cristo, se limita a isto, eu e você somos os mais miseráveis, desgraçados, dignos de compaixão de todos os homens. É o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, o cristianismo não foi dado simplesmente para tornar esta vida mais confortável. Ela nunca será 100% confortável. Este mundo está eivado de pecados. Paulo sabia o que significava perder, sofrer, colocar a própria vida em risco por causa de Cristo. Se tudo terminasse na morte, toda essa esperança estaria fundada numa ilusão. Os 200 milhões de cristãos perseguidos no mundo estão morrendo por nada. Eles estão sofrendo por nada. Alguns agora mesmo estão sendo torturados por nada. Vão perecer se Cristo não ressuscitou. Você entende quão desesperador é se Cristo, nosso Senhor, não tiver ressuscitado? Todos nós vamos perecer. Todos nós vamos para o inferno. É isso que está dizendo. Se tudo terminasse na morte, toda a esperança está fundada numa ilusão. É nesse sentido que a fé seria vazia. Porque ela teria prometido perdão, vida e ressurreição, mas não poderia entregar nenhuma dessas coisas. Percebe então a força do argumento de Paulo. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vazia. Quanto à correspondência da realidade, ela é falsa. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vazia também quanto aos resultados. Ela é inútil. A pregação apostólica seria falsa. Permaneceríamos nesta vida em nossos pecados. Os mortos em Cristo teriam perecido. Nossa esperança terminaria nesta vida.
Paulo nos conduziu assim até as últimas consequências de um mundo no qual a pedra jamais foi removida, o túmulo permaneceu fechado e Jesus de Nazaré continuou entre os mortos. Mas louvado seja Deus, esse mundo não existe. Porque depois de nos conduzir ao fundo do poço, Paulo interrompe seu raciocínio com uma das grandes viradas de toda essa passagem, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Essa expressão é como a antiga chamada dos jornaleiros nas ruas, anunciando aquela notícia extraordinária. Extra, extra! Depois de todas as terríveis consequências dos versículos anteriores, Paulo anuncia a notícia que muda tudo. Cristo ressuscitou. Portanto, a pregação apostólica não é falsa, nossa fé não é vazia, não permanecemos em nossos pecados, os que dormiram em Cristo não pereceram, nossa esperança não termina nesta vida, Cristo ressuscitou dentre os mortos. A irmã Mediana não pereceu, ela há de ressuscitar. O irmão Sidenilson não pereceu, ele há de ressuscitar. A Kessia não pereceu, ela há de ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. E Paulo acrescenta uma expressão que aponta para onde o seu argumento nos levará. Ele ressuscitou sendo as primícias dos que dormem. As primícias eram a porção da colheita que anunciava e antecipava aquilo que ainda estava por vir. Portanto, a ressurreição de Cristo não é apenas a notícia de algo que aconteceu com ele, ela também é a garantia de uma colheita que ainda virá. Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a morte não terá a última palavra sobre aqueles que lhe pertencem. Que esperança maravilhosa! A morte não terá a última palavra sobre a irmã Mediana. Não terá a palavra última sobre o irmão Sidenilson. Não terá a última palavra sobre a Kessia. Nenhum deles ficará no túmulo. Cada um deles ressuscitará com o corpo glorificado, porque Cristo é o primeiro fruto. Cristo é o primeiro ser escatológico. A nova criação já foi inaugurada. O reino de Deus foi inaugurado. E foi inaugurado com Cristo ressuscitado. Ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. E eu concluo, meus irmãos. Chegando ao final dessa primeira parte do capítulo, podemos compreender porque a ressurreição de Cristo não pode ser tratada como uma doutrina secundária da fé cristã. Paulo começou recordando aos coríntios aquilo que eles haviam recebido. E eu estou pregando o evangelho para vocês aqui desde o início. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o evangelho, crente. Aprenda a pregar. Foi sepultado. Eu preciso dizer que ele foi sepultado, mas eu preciso acrescentar, ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a numerosas testemunhas, depois mostrou o que aconteceria se retirássemos esse fato do evangelho. A pregação apostólica seria falsa, a nossa fé seria vazia e inútil, permaneceríamos em nossos pecados, os que morreram em Cristo pereceram e toda a nossa esperança terminaria nesta vida. Irmãos, eu quero mostrar pelo menos 3 implicações deste texto. Ou aplicações, melhor dizendo. Primeiro, este texto nos conduz a reconhecer o caráter inegociável do verdadeiro evangelho. Nós somos convidados a reconhecer o caráter inegociável do verdadeiro evangelho. Paulo diz, eu vos entreguei o que eu recebi. O evangelho não pertence à igreja para que ela o modifique segundo as preferências de cada geração, que ela atualize por causa dos sensíveis. A igreja o recebeu para preservá-lo, proclamá-lo, transmiti-lo como ela recebeu e como está nas Escrituras. Nós podemos até mudar a nossa maneira de comunicar a verdade, mas nós não podemos mudar a verdade que fomos chamados a comunicar. Isso significa, meus irmãos, que não basta conservarmos palavras cristãs enquanto abandonamos o seu significado. Porque é possível continuar falando de Cristo, da cruz, da ressurreição e da salvação e ainda assim atribuir essas palavras um sentido completamente diferente daquele que receberam na proclamação apostólica. A palavra não permite fazer isso. Quando Paulo diz que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, está falando de acontecimentos que verdadeiramente ocorreram.
E não podemos tirar isto da nossa pregação. Em segundo lugar, esta passagem nos lembra do caráter histórico da nossa fé. Nossa esperança não está fundamentada naquilo que sentimos, mas naquilo que Deus fez realmente na história. A fé cristã, meus irmãos, não torna verdadeira a ressurreição de Cristo. Nós cremos porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. E isso é particularmente importante quando a nossa fé é provada. Nossos sentimentos oscilam. Há momentos em que nossa confiança parece forte e momentos em que somos assaltados por dúvidas, temores e fraquezas. Mas o fundamento da nossa fé não deve oscilar juntamente conosco. O túmulo está vazio, irmãos, independentemente das mudanças do nosso coração. Você está vivenciando uma enfermidade? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não, a promessa não é: eu profetizo que você será curado, a menos que isso signifique na vida da ressurreição. Porque um dia você vai morrer. Você vai até ser curado talvez de alguma doença, mas um dia você vai adoecer e morrer. Talvez nem chegue à idade muito longe. Mas o que muda tudo? Cristo ressuscitou. Sua vida familiar está um bagaço? Cristo ressuscitou. Seu coração está ansioso, apreensivo acerca das contas que você precisa pagar? Cristo ressuscitou. Você precisa entender que isso muda tudo. Porque a nossa vida neste mundo não é tudo. Se eu perder tudo, Cristo ressuscitou. E se eu morrer, Cristo ressuscitou. E se eu for para o túmulo, eu vou para o túmulo tranquilo. Porque aquele que ressuscitou disse: eu ressuscitarei no último dia. Eu preciso crer nisso. E isso põe fim a todo o medo. Até lá vamos sofrer. Nossa segurança repousa, em última análise, não na intensidade com que conseguimos crer, mas na realidade daquele em quem cremos. E em terceiro e último lugar, esta passagem nos convida, ou nos chama, à vigilância contra os erros que atingem o coração da fé. Vigilância contra os erros que atingem o coração da fé. O caso dos coríntios é instrutivo. Alguns deles não estavam dizendo diretamente: Cristo não ressuscitou. Porque eles afirmavam: não, os mortos não podem ressuscitar. O problema é que eles não tinham compreendido aonde essa afirmação necessariamente os levaria. Paulo precisou lhes mostrar: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Irmãos, isso nos ensina que uma doutrina não deve ser avaliada apenas pelo modo como inicialmente se apresenta, mas também pelas consequências lógicas que ela necessariamente produz. Há erros que podem parecer doutrinários, que podem parecer pequenos quando surgem, mas que, levados às suas conclusões, atingem verdades fundamentais do Evangelho. Uma igreja raramente abandona a verdade cristã de uma só vez. E os apóstatas não são conduzidos aos ensinos de demônios do dia para a noite ou da noite para o dia. Muitas vezes eles começam tolerando um erro cujas consequências ainda não perceberam. Depois a verdade é relativizada, uma outra verdade é reinterpretada, a outra deixa de ser proclamada, até que palavras cristãs permanecem enquanto o evangelho que lhes dava significado vai desaparecendo. Por isso a fidelidade doutrinária, irmãos, não é preciosismo teológico, é responsabilidade da igreja diante de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade, guardar a verdade e transmiti-la à próxima geração. Igrejas podem adoecer por causa de erros doutrinários. E elas podem degenerar a ponto de que deixem de ser verdadeiras igrejas de Cristo. A nossa igreja mãe, preste atenção, a igreja que enviou Simon, é uma falsa igreja hoje. Apeceusa, porque ela nega doutrinas fundamentais. E a filha renegou a mãe. Não temos mais laços de comunhão com eles. Precisamos conhecer a verdade, irmãos. Precisamos vigiar sobre aquilo que cremos e ensinamos.
Mas Paulo não termina nos deixando a contemplar as consequências terríveis de um Cristo morto. Eu preciso terminar com isso. A grande notícia, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Mas de fato, nossa pregação não é falsa, nossa fé não é vazia. Louvado seja Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o que aconteceu com Ele não tem a ver só com Ele, por causa da nossa união. É a mesma coisa que acontecerá conosco. Há uma colheita por vir. E será a partir dessa verdade que nós prosseguiremos na próxima semana, com a permissão de Deus. E eu não vejo a hora, irmãos, sinceramente, de estarmos mais uma vez no dia do Senhor, para compartilhar com vocês a verdade que decorre daqui. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição daqueles que lhe pertencem. Só lhe deu glória. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, por essa palavra tão poderosa, tão clara, tão instrutiva, que nos enche de esperança. E a minha oração, em primeiro lugar, ó Deus, é por aqueles que estão aqui, que ainda não têm essa esperança. Aqueles que não sabem se quando morrerem eles estarão no céu ou no inferno, que não têm certeza da sua salvação. Ó Deus, que a mensagem que foi pregada e repetida aqui entre em seu coração e eles possam correr para Cristo, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu te peço também que essa palavra atinja os crentes, aqueles que mesmo sabendo destas coisas ainda vivem como se este mundo e esta vida fosse a última realidade, apegados às coisas desta vida, mudando as suas emoções, os seus impulsos entre tristeza e alegria conforme a mudança das circunstâncias. Ajuda-nos a entender a implicação maravilhosa do fato de que Cristo ressuscitou. E proclamar isto a plenos pulmões, mesmo que cadeias venham nos prender, como nós cantamos num cântico. Porque Cristo é a nossa esperança, não só na vida, como na morte. A Ele toda a glória, e é em nome dEle que oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.